Muitas pessoas perguntam, o que é que pode ser de argumento? O que é que eu posso utilizar de argumento, tá? Quais são as vantagens e as desvantagens quando a gente regulariza imóveis rurais? Quais são as vantagens e desvantagens de imóvel rural regular, plenamente regular, e um imóvel rural irregular, beleza? Primeira coisa, para começar, o imóvel rural, ele não entra em inventário, tá? Se o seu cliente estiver precisando de inventário, se o inventário for uma possível saída para o problema de regularização, para o problema do seu cliente, se esse imóvel rural estiver irregular, ele não entra em inventário. E uma sacada é, quanto mais tempo demora para regularizar esse imóvel rural, quanto maior o lapso de tempo que vai passando de geração para geração o imóvel rural irregular, cada vez mais fica mais difícil de regularizar. Cada vez mais vai ficando mais difícil de regularizar. Então, é uma bola de neve. Um imóvel irregular no Brasil, ele é uma bola de neve. Cada tempo que vai passando, a bola de neve vai aumentando, a bola de neve vai aumentando, a bola de neve vai aumentando. Outra coisa, já citei aqui, mas quero pontuar. Um imóvel rural irregular, ele fica sujeito a sanções e multas definidas por lei, tá? Então, como eu falei, tem trocentas de leis, aí tem um conjunto de leis que regem como devem ser, como devem ser as características das documentações dos imóveis rurais. E o nosso trabalho é garantir que toda a documentação do imóvel rural esteja de acordo com o determinado na lei. Caso contrário, esse imóvel rural está sujeito a sanções e multas determinadas por lei. Inclusive, em alguns casos aí, tem imóvel rural que podem ter sanções e multas de R$ 1 milhão, tá? Existem casos no Brasil, em que, inclusive, nós já tivemos aí esse tipo de caso com uma carteira de nossos clientes, tá? Já teve cliente nosso que recebeu intimaçãozinha aí da Receita Federal com imposição de valor de 7 dígitos. Beleza? O imóvel rural irregular ele pode estar sujeito a cargas tributárias incorretas ou supervalorizadas, tá? O que é que quer dizer isso? O imóvel rural irregular, ele pode pagar imposto indevido, ele pode pagar coisa que não precisa pagar. Como assim, Murilo? Sim, imóvel rural irregular, existem várias maneiras de a gente ajustar isso aí, tá? Por conta normal da regularização completa dos sistemas cadastrais, principalmente os sistemas cadastrais que estão vinculados aí à Receita Federal, como, por exemplo, o ITR e o ADA. É um exemplo de um dos exemplos aí que a gente pode ter carga tributária sendo paga de forma desnecessária, que a regularização do imóvel rural poderia abater, por exemplo, imposto de ITR. Para quem não sabe, o ADA, um exemplo, o ADA, o Ato Declaratório Ambiental, é um sistema de cadastro que tem sua gestão cadastral feita pelo IBAMA. Um dos objetivos do ADA é você ter aí o abatimento do imposto do ITR, tá? A partir do ato declaratório ambiental, ADA. Tá? Então, imóvel rural irregular ele pode ter carga tributária supervalorizada, pagando imposto indevido. Isso aqui é só um apanhado, tá, pessoal? Para você aí que entrou na comunidade do Combo Rural, show de bola aqui. Só que é muito importante vocês lembrarem que é só um apanhado superficial que eu estou passando. As aulas mesmo é lá no treinamento, tá? Mas lá é aprofundado. Aqui é só superficial. Outra coisa muito importante, voltando aqui ao apanhado final. Na compra e venda de imóvel rural, um imóvel irregular será impedido de fazer a transferência da propriedade do vendedor para o comprador. Isso aqui eu já falei, né? Isso é uma grande ressalva que você pode fazer para o seu cliente. Pessoal, um imóvel rural totalmente irregular, ele pode valorizar, tá? 200%, pode triplicar o preço, tá? E também pode ser utilizado como garantia. Show de bola? Então, quando você regulariza o imóvel rural do seu cliente, você está valorizando o patrimônio do seu cliente. Você está valorizando o patrimônio das pessoas. As pessoas estão com o patrimônio valorizado. Ninguém quer estar com o patrimônio desvalorizado. Beleza? O imóvel rural plenamente regular, ele tem acesso a melhores linhas de crédito. Quem não quer aí pegar uma linha de crédito, pegar 500 mil e devolver em 10 anos? Show de bola?
Então, imóvel rural, você consegue acessar as melhores linhas de crédito. Cada vez mais, as instituições de crédito no Brasil estão entendendo a importância do imóvel estar plenamente regular, não só um K, um CCR, TR, não, plenamente regular. Cada vez mais todos os órgãos estão entendendo a importância da integração, a importância da convergência, tá? Da documentação conversar uma com a outra, as documentações estarem integradas, está tudo direitinho, tudo organizado, a documentação completa do imóvel rural. Beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai ter todas essas argumentações para você gerar valor e você criar relacionamento com o cliente. Você não precisa ter ansiedade em fechar com todo mundo. Não precisa ter ansiedade. Até porque, mais uma vez, quem está começando precisa fechar um serviço. Você pode abrir contato com trocentas pessoas e fechar com um. Na medida que o tempo está passando, lembra que você está plantando sementinha? Todo mundo que você conversou e o cara deixou para depois, não tem problema, é uma semente que você plantou ali.